De volta ao mercado de trabalho, com a flexibilização, empresas da região apostam na recontratação de funcionários demitidos durante a pandemia. Medida foi autorizada pelo governo federal. Sem previsão de retomada, profissionais que vivem do entretenimento apostam em outros segmentos para superar a crise. Imagens registram o momento em que turistas são alvos de criminosos em plena luz do dia em Ubatuba, no litoral norte. Polícia Rodoviária Federal apreende quase R$1 milhão escondido em carro de luxo na Via Dutra. Pesquisa aponta que a maioria dos pais não pretende mandar filhos de volta para a escola a partir de outubro, na rede municipal de ensino de São José dos Campos. Turismo retomado aos poucos. Horto Florestal, em Campos do Jordão, é o primeiro parque da região a reabrir para visitação presencial. As notícias da região você acompanha a partir de agora. Estamos ao vivo na TV e também com transmissão simultânea na fanpage da TV Band Vale no Facebook. Com a reabertura de bares e restaurantes, após 4 meses de portas fechadas, muitos patrões precisaram colocar a casa em ordem e restabelecer o quadro de funcionários. Graças a uma portaria do governo federal, quem havia sido desligado durante a pandemia pôde ser recontratado mesmo antes do prazo legal usado anteriormente, de 90 dias. Aos poucos, a vitrine está cada vez mais recheada. Com a reabertura da torteria, os clientes voltaram a consumir no local. As mesas foram reposicionadas e os funcionários passaram a usar máscaras. Tudo isso para se adequar às normas sanitárias do decreto municipal, que permite a reabertura do setor. Muitas pessoas ainda estão comprando e levando. Mas eu percebo que as pessoas estão voltando devagar e estão com saudade de estar saindo, encontrar pessoas, né? Eu acho que isso vai voltando, é muito cedo ainda, mas eu acho que devagarinho as pessoas vão voltando sim. Durante todo o período em que a região esteve na fase laranja, a loja ficou de portas fechadas com vendas apenas por delivery. Por isso, o quadro de funcionários foi reduzido. Mas, com o atendimento presencial de volta, foi preciso contratar uma nova funcionária, ou melhor, recontratar. A Amara havia sido demitida há cerca de 2 meses. Por causa da pouca oferta de emprego na região, ela chegou a se mudar para o Mato Grosso, onde mora a família. Mas agora, com a nova oportunidade, ela resolveu voltar para São José. Eu sempre acreditei que eu voltaria, porque a dona Valéria, quando ela começou esse negócio da pandemia, ela sempre falou para mim, mas assim que as coisas melhorar um pouco, eu já me chamo. Ficar só descansando em casa um pouquinho. O interessante da gente poder ter essa oportunidade de recontratar as pessoas que já trabalhavam com a gente, ter esse conforto, é porque essas pessoas já eram treinadas, já sabiam, principalmente na minha produção, por exemplo, as pessoas já sabiam produzir, já sabiam fazer as receitas, já sabiam como tinha que ser. Então, para mim, fica bem interessante e bem positivo eu poder recontratar. Desde 1992, a rescisão sem justa causa, seguida da recontratação dentro de um prazo de 90 dias, caracteriza fraude. O objetivo é prevenir golpes contra a Previdência Social. Com a flexibilização dessa portaria, essas recontratações podem ser feitas desde que algumas exigências sejam atendidas. É uma autorização expressa do Ministério da Economia de que essas recontratações elas sejam realizadas por outros termos, outras condições ao contrato que foi rescindido sem justa causa, desde que haja ali a autorização expressa através de uma negociação coletiva, né? Ou seja, que haja participação do sindicato da categoria profissional desse trabalhador. Algumas empresas, elas procederam ali ao desligamento de alguns funcionários quando se viram numa situação ali da pandemia, de paralisação das suas atividades. Então, fizeram isso de uma forma muito precoce. Então, essa portaria vem autorizando essa recontratação de forma que promova a manutenção do emprego desses trabalhadores. E vamos atualizar a situação da Covid-19 na região. A semana começa com a confirmação de mais 22 mortes pela doença, 11 delas apenas em São José dos Campos. Taubaté e Jacareí notificaram 3 mortes cada. O mesmo número de óbitos também foi confirmado em Campos do Jordão, sendo que uma das vítimas era morador do asilo mantido pela Fundação Santa Cruz, que agora contabiliza 8 mortes de idosos. Também foram registradas 2 mortes em Caraguá
Guatatuba e uma em Lorena e Ilhabela, no litoral norte. O suspeito preso pela morte da estudante Júlia Rosenberg teve sua prisão temporária revogada pela Polícia Civil de São Sebastião. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o material genético coletado na cena do crime é incompatível com o DNA do homem, que continua preso em função de outros crimes. O caso segue sob investigação. O corpo da jovem de 23 anos foi encontrado no início do mês passado em uma trilha para a praia de Maresias. Ainda no litoral norte, turistas que estavam na Praia Grande, em Ubatuba, foram alvos de um assalto neste fim de semana. Informações com a Juliana Sever, direto da redação do Band Cidade. O grupo de banhistas estava debaixo de uma tenda quando 3 criminosos invadiram o local e iniciaram o assalto. Câmeras de segurança flagraram a ação. Os suspeitos abordam as vítimas e conseguem roubar diversos pertences dos turistas que curtiu domingo na Praia Grande, em Ubatuba, uma das mais visitadas da cidade. Houve correria entre as pessoas que estavam por perto e acompanharam a confusão. Os bandidos conseguiram fugir e, por enquanto, ninguém foi preso. Juliana Sever para o Band Cidade. Mais de 80 celulares e 20 quilos de drogas foram encontrados nesta madrugada nas proximidades do Centro de Progressão Penitenciária de Tremembé. O material foi localizado após os agentes da unidade flagrarem 3 pessoas em atitude suspeita na área externa do presídio. O trio conseguiu fugir, mas abandonou no local bolsas com 19 quilos de maconha, 1 quilo de cocaína e 235 pontos de droga sintética, além de 83 celulares e diversos acessórios de aparelhos eletrônicos. Um inquérito foi instaurado para apurar o caso. E em Pindamonhangaba, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase R$1 milhão neste domingo. O dinheiro estava escondido no fundo falso de um carro de luxo que passava pela Via Dutra. O motorista, de 47 anos, foi descoberto após uma abordagem da PRF na altura do quilômetro 103. O condutor levantou suspeita por dirigir em alta velocidade e fazer ultrapassagens pelo acostamento. Em conversa com os policiais, ele disse que havia sido contratado para transportar o dinheiro do Rio de Janeiro para São Paulo e que receberia R$2 mil por esse trabalho, mas não soube explicar a origem da quantia. No carro, a polícia também localizou munições de fuzil. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de São José dos Campos. O retorno do funcionamento de bares e restaurantes com o avanço da nossa região para a fase amarela ainda não representa a retomada de apresentações musicais nesses espaços. É que muitas cidades caracterizam a presença de músicos nesses ambientes como um incentivo para a aglomeração de pessoas. Pois é, e para superar a crise, casas noturnas e cantores do Vale do Paraíba se aventuram em outros segmentos para garantir a renda. O Renan é publicitário, mas a paixão pela música o levou para outro caminho na profissão. Antes da pandemia, ele tocava em bares e eventos, mas há 5 meses, o estúdio que ele tem em casa e que era usado para os ensaios está assim, parado. Na segunda e terça, digamos que eram as minhas folgas, né? Na quarta-feira, eu já começava a lidar mais com contato, por mais que eu não tocasse, eu precisava fazer os contatos para conseguir datas, conversar sobre datas, então, querendo ou não, já começava o trabalho. Com as apresentações canceladas e os cachês também suspensos, ele decidiu apostar nos lanches gourmet. A ideia deu certo e hoje, ao lado da namorada, eles costumam vender em média 100 hambúrgueres por semana. Tá sendo o máximo porque, assim, eu sempre gostei de aprender coisas novas, coisas que não tem nada a ver comigo. Então, assim, estruturamos isso, eu e minha namorada, né? Porque sozinho eu não conseguiria fazer, porque é muito trabalho, graças a Deus é muito trabalho. E, cara, é super legal porque é uma experiência nova. Sem poder receber o público, essa também tem sido a alternativa usada por casas noturnas em Taubaté durante a pandemia. Hoje, durante a pandemia, nós estamos fortalecendo nosso trabalho da hamburgueria, que já existia no terraço durante os eventos e que agora é o nosso foco durante a pandemia. Hoje nós vendemos em torno de 100 lanches por semana
E isso dá em torno de 5% do que cada evento rendia para a gente. O Bruno é DJ em um bar em São José dos Campos. Há 3 anos, ele trocou o emprego na área de contabilidade pela vida noturna. A última apresentação dele no local foi dia 14 de março. Sem fonte de renda, ele não teve outra escolha senão arrumar um serviço extra na antiga área. A parte financeira pega bastante também, né? Uma redução aí de uns 80% do que eu tinha de rendimento no mês, né? Eu, minha esposa e meu filho, né? Filho pequeno. E aí tem a renda dela e um pouquinho dessa renda que a gente acaba complementando. No bar onde o Bruno trabalha, sempre ofereceu uma programação variada de eventos e shows. E pelo menos 120 profissionais também foram afetados com o fechamento. Mas por enquanto, o local só está autorizado a funcionar de acordo com as regras sanitárias do Plano São Paulo para a fase amarela. Portanto, nada de aglomeração. Formato balada, que eram as festas que a gente realizava durante o final de semana, isso ainda vai ter que esperar um pouquinho, né? Então esses profissionais vão ter que esperar mais um pouco, né? Eu acho que a gente teve um avanço, começou a retomar as atividades, mas a gente tem que ter calma, tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade. Mas eu acredito que a gente tem que pensar positivo e em algum momento essas atividades também serão retomadas, com segurança. Pois é, mas quem não conseguiu se reinventar, muito menos garantir uma renda extra, enfrenta problemas para pagar as contas. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostra que quase 70% da população brasileira teve dificuldades com o orçamento de casa durante a pandemia. O Lucas é professor de sapateado. Sem poder dar aulas presenciais por causa da pandemia, a renda encolheu. A solução encontrada foi essa: dar aulas online e se mudar para a casa dos pais, em Caçapava. Aqui eu consegui, com o valor do aluguel que eu diminuí, eu vi também a possibilidade de quitar algumas dívidas. Eu liguei no banco, regularizei algumas dívidas que eu tinha. E não para por aí. O Lucas também criou outras fontes de renda. E agora se dedica aos estudos de educação financeira. De professor se transforma em aluno. Com uma planilha, aprende a traçar metas para o futuro. Não é à toa que a gente vê bastante falando que depois da pandemia vai ser um mundo diferente. E para mim vai ser um mundo diferente. Eu quero um mundo diferente para mim, que eu vou ter as coisas e fazer diferente do que eu era. Então, uma das coisas é isso, eu ter os meus planos, buscar o que eu quero. Assim como o Lucas, mais da metade da população teve redução de renda por causa da pandemia. Mas a maioria não conseguiu se virar tão bem com o problema. Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio apontou que 67,4% da população apresentou dificuldades para pagar as contas em julho, principalmente famílias com até 10 salários mínimos. Além disso, a população de baixa renda teve que recorrer a empréstimo para arcar com as despesas. Por que as famílias se endividam tanto? Qual que é a maior causa de endividamento? Na maioria das vezes é a ausência de uma reserva de emergência. Então acontece um fato inesperado, como o que ocorreu, eu não tenho a quem recorrer financeiramente, não tenho uma reserva, então eu utilizo primeiro ali o limite do cheque especial, tenho aquela parcela do crédito pessoal parcelado muitas vezes, chega a fatura do cartão de crédito e eu não consigo pagar. A solução, então, é replanejar a vida financeira e adotar novos hábitos de vida, um aprendizado que veio para ficar, mesmo após a pandemia. O primeiro ponto é saber exatamente no que se está gastando e onde pode ser cortado. E o segundo desafio é a geração de renda, de repente com aquela habilidade que antes não era explorada ou não era monetizada e que agora pode fazer grande diferença aí na reversão do orçamento pessoal. E ainda hoje no Band Cidade, pesquisa realizada pela Secretaria de Educação de São José dos Campos mostra que a maioria das famílias prefere que as escolas não retomem as aulas presenciais em outubro. Agora, 7h04, Band Cidade volta em instantes.